Você já deve ter passado por aqueles momentos de choro intenso, de raiva profunda, ou ainda de mudanças repentinas na sua vida. De repente você passa a fazer coisas que você não fazia, você passa a gostar de coisas que você não gostava anteriormente. Isso tudo são catarses. O professor Hélio Couto, ele fala que a catarse é necessária para que você se una ao todo. Sem a catarse não há limpeza. Então, esse vídeo é justamente para falar sobre a nossa expansão de consciência, sobre como a catarse ela é extremamente importante em todo esse processo. Se a gente não aceita, se a gente não se abre para o processo, isso tudo não acontece. Então, aí não há a união com o todo e não há o colapso da função de onda e tudo mais que a gente vem buscando. Então, eu vou te contar aqui o que são as catarses, para que elas são necessárias, por que elas são tão importantes nesse nosso processo, nós que somos ressonantes e que buscamos aí essa fusão com todo, essa expansão de consciência. Por que essas catarses são tão importantes? Será que eu andei passando por algumas catarses nessa minha primeira onda? Vem comigo que eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto e muito mais. Sou Lília Oliveira e esse é o canal Viver é Semente. Esse é o meu diário de bordo, onde eu posto aqui experiências transformadoras para a minha vida, que trouxeram autoconhecimento, expansão de consciência, cura de traumas e tudo mais. Eu venho trazendo nos últimos vídeos, falando um pouquinho sobre a minha experiência com a ressonância harmônica. E se esses assuntos ressoar com os seus interesses e você quiser seguir para falar sobre esses assuntos e outros e compartilhar dessa jornada, ficarei imensamente feliz em tê-lo por aqui. E por que eu vim falar sobre a catarse? Para nós ressonantes, a catarse é fundamental no processo. E vamos entender então um pouquinho do que é catarse e por que ela é tão necessária. Esse tema da catarse é praticamente um fantasma que ronda a mente dos ressonantes. Todos nós que estamos passando pela ressonância do Hélio Couto, a gente se pega com esse tema da catarse. E às vezes até sente medo. Eu mesma senti medo quando vi alguns relatos e tudo mais. Mas, de fato, a catarse, ela é basicamente uma purificação, uma limpeza de dores, de crenças limitantes, de paradigma. É justamente dessa limpeza que a gente precisa para que a gente consiga elevar essa consciência. Então, sentimentos presos, dores e crenças que estão lá guardadas no nosso subconsciente, porque ele faz isso para nos proteger, obviamente, mas isso aí acaba nos travando em determinadas áreas da nossa vida. Na psicologia, a catarse significa trazer o sentimento reprimido, né, para a consciência. Então, é se libertar, como se fosse um vomitar emocional, de fato, né? É como a gente coloca tudo aquilo que é pesado, que está guardado para fora e faz aí essa limpeza profunda. Na prática da psicologia convencional, a gente vai ali colocando aqueles traumas ali e vai limpando, né? À medida que a gente vai passando nossos problemas e fazendo a terapia, e aí vem a consciência, as questões que estão ali guardadas. Quando o subconsciente ele vai liberando e a gente vai tomando consciência desses problemas, e aí vem todo aquele processo de limpeza que vem muitas vezes através mesmo do choro, né? São essas expressões mais físicas que o nosso corpo acaba respondendo, né? Com choro, com sentimento intenso, e aí vem a raiva, vem a revolta, vem tudo isso aí que a gente não quer mais, esse ódio. Por quê? Por quê? E esses porquês e toda essa raiva que vem para fora, é tudo isso que a gente precisa, porque é isso que faz com que haja de fato essa limpeza e que a gente consiga virar a chave e consiga mudar nossas crenças, nossos paradigmas e fazer de fato essa limpeza. Muitas vezes o processo da catarse ele acaba se tornando difícil porque a pessoa ela não se abre para o processo. Como o consciente ele está ali para nos proteger, então muitas vezes ele não libera o trauma, não libera o problema. Então a gente fica preso nesse ciclo de autossabotagem muitas vezes, nesse ciclo de situações que nos colocam nesses paradigmas que nos fazem ficar ali naquele lugar de limitação. E aí a gente precisa realmente adquirir ferramentas, recorrer no caso aqui a ressonância, mas tem aí as terapias, né? Não só terapia psicológica, como aí todas as outras terapias integrativas. Então, para que aconteça a catarse,
todo o esforço é válido. Então, assim, a catarse, ela muitas vezes acontece sem que a gente perceba. Às vezes com uma reflexão profunda, com uma meditação, com uma leitura edificante. Tudo isso são formas da gente obter catarse. À medida que a gente se entrega para o novo, se entrega para o processo. O importante para que haja a catarse é que a gente esteja aberto para a vida. Eu acredito que essa seja a base de tudo. Quando a gente se coloca disposto a realmente fazer a diferença na nossa vida, a sair do lugar, né, a não procurar apenas mais do mesmo, a querer algo novo, é que essas catarses elas começam a acontecer. Mas se a gente não libera, se a gente não solta, dificilmente vai acontecer. Para que aconteça esse processo, a gente precisa se entregar, a gente precisa soltar, não é? Então, é como o professor Hélio traz, a gente precisa soltar. Então, eu fiz realmente uma leitura de que o soltar, ele está intimamente relacionado com o processo da catarse, porque para que haja catarse, você precisa soltar o controle para que, de fato, a catarse faça essa limpeza. E para que haja o soltar, é necessário que haja a limpeza. Então, há aí um grande dilema em torno dessas questões do soltar e da catarse, que a gente precisa chegar a um denominador comum para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Para que a catarse aconteça, não é exatamente necessário que a gente faça terapia ou adquira alguma ferramenta ou nada do tipo. A catarse, ela chega com o tempo, né? Ela basta você se permitir. Então, eu já tive catarse em vários momentos da minha vida, antes mesmo de eu saber o que significava. Então, eu tenho assim um traço da oralidade. Então, eu choro bastante quando eu tô com a dor do abandono muito latente. Eu paro e eu choro por horas e horas. Então, isso depois acaba me fazendo um bem muito grande. É como se realmente eu tivesse deixado um peso ali e aquilo para de doer e eu sigo por um momento bem, então ali aconteceu a catarse. A catarse é todo e qualquer movimento que a gente permite para que o processo de limpeza aconteça. Então muitas vezes você acaba segurando um peso para a sua vida e controlando situações e fazendo com que essa limpeza ela não aconteça. Então você sente aí todas essas questões que ficam aí atrapalhando no seu processo de liberação. A catarse pode acontecer de muitas formas. Às vezes é um choque de percepção, né? Quando algo que você acreditou por toda a sua vida, de repente passa a não fazer mais sentido. Então, é um momento que você muda no seu jeito de pensar, no seu jeito de ser, surge um novo paradigma, né? Outras vezes acontecem mudanças sutis, como transformar o seu jeito de ser com as pessoas no dia a dia. Isso vai acontecendo aos poucos sem que você se dê conta, mas na verdade isso está acontecendo porque você se permitiu elevar. Quando você se perdoa, quando você passa a perdoar mais as pessoas. Então, assim, quando eu parei para refletir mais sobre isso, eu entendi que todo o nosso processo de evolução da vida é um processo catártico. Então, essa evolução acontece à medida que vamos retirando camadas da cebola, porque eu vejo dessa forma, né? A gente vai vivendo à medida que a gente vai passando por essas situações catárticas que vão tirando aí essas camadas e vai limpando, é que vai acontecendo aos poucos essa expansão de consciência e enfim, para quem busca a expansão com o todo, a fusão com o todo de fato, e aí já vai para questões mais profundas, mas mesmo aquelas pessoas que buscam estar ali na paz no seu dia a dia, apenas uma meditação, apenas esse sentimento de gratidão, é você adquirir hábitos, seja desde hábitos físicos como alimentação e rotina de exercícios, ou até mesmo com justamente com o que eu falei, dessa parte mais mental, da meditação, da respiração, de você se permitir ter esses momentos de descanso para a sua mente, tudo isso de certa forma traz aí essa catarse. A expansão de consciência ela vem para acelerar esse processo, né? Quanto mais aceleramos esse processo, significa que menos vamos sofrer ou mais rapidamente vamos alcançar aquilo que queremos. Porque nós vamos nos libertando, vamos nos liberando, né? Mas quando a gente resiste, né? Quando o sofrimento ele se prolonga, aí tudo fica mais difícil. E quanto mais a gente controla, mais a gente resiste, esse sofrimento ele vai se prolongando. E a gente volta aqui para essa dimensão tantas e tantas vezes até completar aí esse processo de purificação e de iluminação que todos nós estamos buscando aqui nesse nível. Então, a primeira coisa,
Não tenha medo da catarse, ela é a sua aliada. Foi isso que eu aprendi, porque sim, há um tempinho atrás, quando eu não entendia, eu tinha sim um pouquinho de medo. Mas a minha experiência inicial com a catarse, mais especificamente nesse processo de ressonância com o Hélio Couto, começou de maneira sutil, sem eu perceber, já desde o primeiro momento das palestras. Depois, o meu campo foi trazendo outras coisas, como a expansão da Kundalini, que eu já relatei aqui nesse canal, onde quando aconteceu esse processo, eu tive aí uma expulsão através de todas aquelas sensações que aconteceram na meditação, que eu não vou estar repetindo aqui tudo, tem um vídeo que eu coloquei só para isso, né? E aí veio náusea, vômito, diarreia e tudo mais, teve esse expurgo mesmo, essa coisa mais física, ou seja, tudo isso aí é justamente o que a catarse traz, é essa limpeza, né? Que ela pode vir de forma emocional, comportamental ou até espiritual, né? Essa mudança repentina da alimentação, fim de ciclos, né? De relacionamento de trabalho, né? Perdas de bens, tudo isso pode acontecer nesse processo de catarse, né? E aí vem vontade intensa de se perdoar, de perdoar o outro, raiva da própria realidade, né? Aquela sensação de não aguentar mais viver do mesmo jeito. Isso tudo são coisas que a gente vai sentindo no momento que a gente está passando por catarse. A gente não quer continuar mais no lugar que a gente está. A gente fica assim, poxa, não aguento mais, eu quero expandir, eu quero sair desse lugar, minha vida está muito repetitiva, eu não estou aguentando mais, não estou querendo mais viver essa realidade, eu quero co-criar uma realidade diferente. Então tudo isso quando acontece justamente é porque a gente está passando por esse processo de catarse. Então no meu processo pessoal de catarse, a questão do perdão ela foi muito constante. Então o subconsciente ele vinha trazendo na minha tela mental pessoas e eu ia fazendo esse exercício mesmo de perdão. Então, quando a gente também está elevando a consciência, a gente vai, essas questões elas vão perdendo mais o sentido. Então, a gente vai se forçando também e se permitindo, na verdade, que libere esse perdão. Então, quando a gente vai fazendo esse movimento, chega a determinado momento que nada mais faz sentido. Então, a gente começa a ver as pessoas com um olhar mais leve do perdão. Então, minha jornada até aqui, né, no começo da minha onda, eu chorava muito, as catarses vinham muito em forma de choro, de raiva. Então, teve dias que até no meio da rua eu chorei. Então, eu estava na rua, sei lá, voltando do trabalho para casa ou de casa para o trabalho. Acontecia de chorar assim, no meio do nada. Inclusive, eu contei aqui no vídeo anterior como foi a minha experiência com a primeira onda, onde eu recebi insights para que eu fosse distribuir comida para pessoas na rua. Isso tudo vem aí como forma de catarse, né? Eu chorei na rua, no metrô, indo para o trabalho. Foi como tudo aconteceu. Então, esse foi basicamente o meu processo. Então, a gente fica mais reflexivo, mais atento, né, aos movimentos, atento ao corpo, atento a tudo. Vem a sensibilidade, ela aflora de um jeito. A gente vai se percebendo mais as pessoas, o entorno, né? As sincronicidades elas vão acontecendo, os sonhos intensos, tudo isso faz parte do processo catártico. E a gente deve estar o tempo inteiro aberto para que esse processo ele seja o mais fluido possível e que a gente consiga aí o mais rápido possível passar por todo esse processo de expansão, de busca, de colapso da função de onda que a gente tanto almeja, não é verdade? Então, hoje a minha catarse ela está sendo mais espiritual mesmo, né? Através de sonhos intensos e sincronicidade, né? Como comunicação com guias, né? Às vezes eu me sinto um pouco atrapalhada nisso, porque eu não percebo, né? Então, diz que quando acontecem as sincronicidades e os sonhos, é a espiritualidade querendo nos falar alguma coisa, acaba que muitas vezes eu não percebo, eu não entendo qual é a mensagem, mas eu estou buscando, eu estou nesse processo. Então, é nessa parte que eu me encontro no momento. Então, a catarse a gente precisa entender que a gente precisa soltar para que ela aconteça, né? Da mesma forma que para que o soltar aconteça, a catarse ela precisa limpar aí as nossas crenças, os nossos padrões, para que a gente realmente se abra e se permita. No meu caso, as catarses vieram naturalmente porque eu já vinha me preparando para esse processo. Como eu falei anteriormente, eu venho de um processo onde me apliquei várias terapias e passei por vários processos de expansão,
mas antes disso eu passei por muito processo de negação, de luta, de controle. E quando eu fui soltando o controle e entendendo que a melhor forma era justamente entregar, foi quando eu realmente entendi que as coisas iam acontecendo e essa paz ela vai tomando conta da gente. A gente vai percebendo que quando a gente controla, quando a gente não se permite, a gente só tem a perder. Então é mais ou menos isso que acontece. Então quanto mais eu fui soltando, eu fui percebendo que o processo ele ia fluindo com muito mais leveza, né? As catarses, elas vieram naturalmente, eu apenas deixei o todo agir. E é justamente o que acontece quando a gente solta o controle, porque a gente não tem, na verdade, o controle de nada, a gente se ilude achando que a gente pode controlar alguma coisa. Mas a gente, na verdade, precisa soltar para que o todo ele venha e ele faça todo o trabalho que precisa ser feito. Então, esse foi o meu processo com as catarses, foi e está sendo. Então, se você está passando por choros intensos, você está passando por raiva, mudanças bruscas, né, sintomas físicos ou emocionais, não se assuste, porque você está passando por um processo de limpeza, que é fundamental para o seu processo de evolução. A iluminação, ela não é ter casa, carro, apartamento, mas sim é a paz interior. Quando alguém chega perto de você e alguém diz assim, nossa, sua presença nesse lugar irradiou tudo, você irradia uma luz que a gente não explica, que a gente não entende. É justamente quando você deixa essa centelha te iluminar e você acende e ilumina de dentro para fora, em todos os lugares que você vai. E é isso que acontece. Mas não pense em você que comigo, porque ela elevou a Kundalini, ela expandiu a consciência, ela está um amorzinho, um anjo de luz. Não é bem assim. Esse processo é um processo diário. A gente tem que estar fazendo práticas diariamente para conseguir manter essa energia acesa, essa energia fluindo, porque quando a gente se acomoda, então a gente vai, essa vibração, essa frequência, ela vai baixar. Então, uma coisa que a gente precisa ter na mente é que não adianta você levou a Kundalini e acha que tudo vai acontecer, expandiu a consciência e as coisas virão. Não, é um exercício diário, são práticas diárias que a gente tem que fazer com coisas que façam sentido para você, que ressoem com o que você acredita, seja uma meditação, uma respiração, uma oração, ou tudo isso, leitura, estudo e prática do perdão, prática do bem, tudo isso são coisas que a gente tem que estar fazendo diariamente, ou seja, a elevação da consciência, a elevação e a unificação com o todo é uma prática diária que a gente tem que estar buscando sempre. Esse foi o vídeo de hoje, eu fico por aqui, agradeço por ter me acompanhado. Se fez sentido e se ressoar com o que você acredita, eu peço que você curta, comente, interaja de alguma forma, me conte sobre qual momento você está passando, se você é ressonante ou se você faz qualquer tipo de terapia ou utiliza alguma ferramenta de autoconhecimento e como tem sido a sua jornada. E é isso, muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.